Já está aberto aí, Gálatas capítulo 1, versos 3 e 4. E depois você vai abrir lá em João capítulo 10. E nós vamos ler os versos 17 e 18. Amém? Glória a Deus. Aleluia, já acenderam as luzes aqui também. Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Agora vamos lá para João capítulo 10, versos 17 e 18, que diz assim a palavra do Senhor: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Paizinho amado, Paizinho querido, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui, Senhor. Obrigado, Senhor, por aqueles, Senhor, que não puderam estar aqui nessa noite. Deus, nós queremos que o Senhor continue abençoando no nome de Jesus. Pai, toma cativa a nossa mente. Fala conosco, Senhor. Deus, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Queremos ser, sim, Deus, transformados, impactados pelo poder da Tua palavra, que é viva. E nós cremos, Senhor, que esta palavra é poderosa para trazer vida àquele, Senhor, que está cansado, abatido e até mesmo aquele que está morto, Pai. No nome do Senhor Jesus. Entregamos tudo a Ti nessa noite. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Fala conosco, sê conosco e ministra nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Também quero cumprimentar os que nos assistem pela internet. Deus abençoe sua vida grandemente. Ouça a palavra do Senhor nessa noite. Abra o teu coração para o Espírito Santo de Deus ministrar na tua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, antes de colocar a introdução dessa mensagem, que é Cristo se entregou por você. Eu poderia falar Cristo se entregou por nós, porque Ele se entregou por toda a humanidade, mas eu quero tratar com a igreja algo muito singular, algo de você e Deus. Você que nos assiste, você e Deus. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo morreu por toda a humanidade, mas eu quero ministrar para cada um que está nos assistindo e para vocês que estão aqui nessa noite. Então, antes de trazer a introdução, eu queria perguntar aqui, quem é corajoso aqui? No geral, quem é corajoso? Quem é corajoso? 2 corajosas, 3 corajosas, 4 corajosos, que legal. Levanta a voz, 4 corajosos. Levante a mão aí, cadê os corajosos? Eu encontrei 4, deixa eu contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 corajosos temos aqui nessa noite. Você é corajoso mesmo? Já teve gente que fez assim, sei lá, depende da coragem. Tá ok. Aos corajosos aqui, porque os medrosos já ficaram para trás, então a gente tem que mandar eles voltar para trás, né? Os medrosos. Aos corajosos que estão aqui, qual de vocês teria a coragem de assumir uma culpa pelo erro de outra pessoa que você não conhece? Quem continua corajoso? Já vamos chegar lá. Assumir a culpa dos outros não é coragem? Quem é o corajoso? Então vamos mudar. Quem é o corajoso com amor suficiente para assumir a culpa do outro aí? Cadê? Mesmo que o outro seja culpado.
E você vai ter que ficar preso 50 anos, o resto da tua vida. E você vai ficar preso. Já baixaram a mão. Porque eu disse, coragem com amor. Mesmo sabendo que é culpado. Continua. Aleluia, Jesus amado. Minha irmã do céu, eu vou assaltar um banco. Glória a Deus, glória a Deus. A Tânia disse que ela faria isso. Amados, é quase que impossível nós olharmos para qualquer pessoa e, não duvidando da Tânia, mas crer que eu, você ou qualquer pessoa teria coragem de assumir os erros de alguém. Por quê? Porque se a pessoa errou, é certo que ela precisa pagar pelos erros dela. E eu digo mais, hoje falando com a Efigênia, eu estava colocando a mensagem no papel e eu perguntei para ela assim, se um dos nossos filhos fizesse alguma coisa mal e tivesse que pagar muito sério por isso, você que é mãe deles, pagaria o preço no lugar deles? Ela pensou, olhou, não, se eles erraram, eles que têm que pagar o preço. Porque eu ensinei a fazer o certo. Se eles erraram, eles que têm que pagar. Então, muitos de nós não teriam coragem de pagar o preço. Muitos de nós não teriam a coragem de passar o resto da vida numa prisão, muito menos de morrer por alguém. A grande verdade é essa. A grande verdade é que por mais que nós digamos, eu tenho o amor de Deus no meu coração, se essa situação chegar diante de você, você vai estremecer. Se essa situação chegar diante de você, você vai recuar. Porque a sua humanidade não vai te deixar sofrer por alguém que você talvez nem tenha intimidade nenhuma. E se você tiver, você conhecendo a pessoa, você vai olhar e vai dizer, não, olha, eu sei que os pais ensinaram, ou eu sei que eu ensinei, então agora ele precisa pagar pelo erro dele. Ela precisa pagar pelo erro dela. Mas, da parte de Deus para com a humanidade é diferente. Da parte de Deus conosco foi diferente. O Senhor não parou para pensar em tirar Cristo do trono, da glória, e mandar para a eternidade por causa de miseráveis como nós. O Senhor não tosquenejou em, será que eu faço, será que eu não faço? A palavra de Deus diz que desde o princípio já era plano de Deus. Então o Senhor não parou para pensar se nós merecíamos ou não. Ele simplesmente olhou para mim, para você, nos amou e mandou o melhor do céu para nos salvar. E o texto que nós lemos, Gálatas capítulo 1, verso 3 e 4, né, que Paulo escreve à igreja, ele está dizendo, graça e paz, igreja. Graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, o Pai. Então Jesus vem a essa terra com um único propósito. Ele se oferece com um único propósito: nos livrar desse presente século mau. Porque se eu e você continuamos na vida que estávamos, a nossa condenação era eterna. A nossa condenação era receber a ira de Deus. Mas o Senhor, então, envia Jesus. E olha aqui, a vontade não é de Jesus. A vontade é de Deus. É Deus quem quer salvar. É o Pai quem quer salvar. Agora eu amenizo mais um pouco.
Qual é o pai que teria coragem de ver o seu filho em perigo e pular na frente dele para salvar? Todos. Todos salvaria. Qualquer pai salvaria. Era para salvar da morte. Era para salvar do perigo. E Deus então envia Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Para morrer por você que nessa noite possa estar nos assistindo. E aí nós vamos para o texto de João, no capítulo 10, no verso 17 e 18, que diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Olha aqui, queridos, que há uma comunhão de pai e filho em um plano. Há uma comunhão deles dois em não, nós vamos salvar, nós vamos trabalhar. Você vai lá, você vai mostrar para eles que é possível. Você vai descer a terra e vai mostrar para todos que é possível agradar a Deus. É possível agradar ao nosso Pai. Porque Jesus está dizendo no verso 17, por isso o Pai me ama. Por isso o Pai me ama. Porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida por amor a vocês. E esse capítulo 10 de João, que começa falando do bom pastor, Jesus começa a ministrar essa palavra acerca do bom pastor, e ele começa a falar as características de um bom pastor. E ele diz que o verdadeiro pastor, ele entra pela porta. O verdadeiro pastor, ele não salta pela janela, ele não salta pelo o curral ali, não é o cercado, mas ele entra pela porta. O verdadeiro pastor, as ovelhas conhecem a sua voz. O verdadeiro pastor chama as ovelhas pelo nome. E o verdadeiro pastor, as ovelhas o seguem. O verdadeiro pastor, ele tem as ovelhas dentro do aprisco, elas são alimentadas, elas entram e elas saem. Eles a conhecem, elas o conhecem. E por elas o conhecerem, e conhecer a voz desse pastor, elas sabem que ele as ama. E Deus Pai ama tanto a Jesus e depositou tanta autoridade a esse Cristo, porque aceitou o desafio de se entregar por você. Aceitou o desafio de deixar a eternidade para vir te salvar. Isaías capítulo 53, os versos 10 e 11, coloca lá, Isaías 53, versos 10 e 11. Isaías vai estar dizendo, de tão grande é esse amor de Deus por mim e por você, que ele vai dizer, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus Cristo nos lavou, queridos. Jesus Cristo nos tirou do lamaçal do pecado. E agradou a Deus fazer isso por nós. Agradou a Deus fazer isso por mim e por você.
O profeta está dizendo aqui que por causa deste ato, Jesus iria justificar a muitos. E por mais que nós sejamos bons, por mais que nós sejamos o tal, somente Jesus nos justifica diante de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo nos justifica diante do Pai. E quando o Senhor coloca Jesus para ser moído, ser entregue, é a prova de um amor tremendo de um pai que tem a coragem de magoar o seu filho por amor de muitos. Mas Deus sabia que por causa dessa atitude, muitos seriam justificados. Muitos que estavam condenados seriam justificados em Jesus Cristo. E Jesus Cristo justificou a mim e a você que o aceitamos como único e suficiente Salvador. E hoje nós temos o direito de ser chamados filhos de Deus. Essa é a vontade do Pai para toda a humanidade. Para toda a humanidade. O plano de Deus para nós foi sempre oferecer a Jesus Cristo. Quando nós lemos a Bíblia, nós vemos as diversas tentativas de Deus para com o homem, do homem ser fiel, do homem ser obediente, mas o homem nunca conseguiu. Estava conversando com a Tânia essa semana, e nós estávamos dizendo acerca das pessoas negarem a Cristo numa situação de ser imposta a ela negar. E a Tânia disse assim, mano, eu acredito, né? Ela acredita e eu também acredito nessa opinião. E ela disse assim, mano, eu acredito que se Deus vê que o amor está ali naquela pessoa, mas naquele momento ali ela não consegue, eu acredito que o Senhor tira ela, que o Senhor recolhe ela. E aí eu fui até mais longe um pouquinho, eu falei assim, Tânia, eu às vezes oro a Deus para que Deus não dê oportunidade ao diabo. Que Ele salve antes do diabo levar. Por quê? Porque as almas que estão caindo para o inferno, as almas que estão indo para o inferno, eu acredito que o Senhor se entristece com isso. O Senhor se entristece com isso porque o Senhor deu o melhor do céu. O Senhor deu o melhor do céu para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. João capítulo 1, verso 12, ele vai dizer, mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você temos o direito de ser chamados filhos de Deus. E visto que o Senhor se entregou por mim e por você, o que eu posso fazer para agradecer essa tão grande salvação, queridos? O que eu posso fazer para ser grato por tão grande salvação? Os dias que nós vivemos hoje, o Evangelho, a salvação, a vida de Deus em nós, se tornou algo muito normal. Todos são cristãos, todos são salvos, todos são filhos de Deus, mas nem todos querem pagar um preço. Mas nem todos querem renunciar às suas vontades. A vontade de Cristo era obedecer a Deus. E Ele desce do céu. Você tem descido de algum lugar para ser melhor? O que você tem oferecido ao Senhor para Ele se agradar de você? O Salmo 116, o verso 12,
E o verso 13 vai dizer: como posso eu retribuir ao Senhor por toda a bondade que Ele tem tido comigo? E o verso 13 diz: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. O cálice da salvação é a renúncia, é cruz. Ou seja, ele está dizendo, a única forma que eu posso retribuir, ser grato ao Senhor, é participando com Ele, é renunciando, é sendo mais de Deus e menos de mim, é permitindo que a minha vida seja um reflexo de Deus. E assim Deus vai nos moldando. Isaías capítulo 12, o verso 2. De que maneira eu posso ser grato ao Senhor? Declarando, o Senhor, Ele é a minha salvação. Declarando para todo mundo. Há certos lugares que as pessoas chegam que elas têm vergonha de declarar que são salvas em Cristo Jesus. O verso 4 do mesmo capítulo 12 de Isaías diz: proclamem entre as nações o que Ele fez por você. O que Jesus fez por você, o que Ele tem feito por você, o que Ele está fazendo por você. Quantos nesse dia não desceram à sepultura, mas Deus permitiu que nós estivéssemos de pé? Deus está confiando em nós ainda. Deus está nos permitindo dias de vida para que nós possamos revelar Ele para esta terra. Isaías 12, verso 6. Cante e exulte, exalte ao Deus, porque Ele habita no meio de vós. O Senhor habita no nosso meio. O Senhor, Ele está em todo o tempo conosco. Mateus capítulo 28, verso 20 vai dizer que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona. Ele se entregou por você. O que você tem entregue por Ele? A pergunta dessa noite é: o que eu tenho entregado para o Senhor? O que eu tenho renunciado para o Senhor? Eu digo isso, queridos, porque nós vemos aí muita correria, nós vemos aí muito movimento, mas não um movimento direcionado para o céu, não um movimento direcionado para Deus, mas para os próprios deleites. Nós esquecemos dessa mensagem que o Senhor se entregou por nós, que o Senhor se entregou por mim e por você. E os dias vão se passando, e nós não tomamos essa consciência de viver verdadeiramente uma vida cristã. Não uma vida evangélica, mas uma vida cristã. E olhar para o que você tem e declarar o que Paulo disse. Tudo que eu sei, todo conhecimento que eu adquiri, não é nada diante da glória do Evangelho de Deus. Que nós temos não se compara ao que Deus tem preparado para mim e para você. O que nós vivemos hoje é uma corrida para conseguirmos estar com Deus na eternidade. Agora, de que maneira nós estamos vivendo? Todos os dias você se entrega para Cristo. Todos os dias você se coloca diante do Senhor e fala: Senhor, a minha vida é para o Senhor hoje. Os meus passos sejam os seus passos. Os meus olhos sejam os teus olhos. O meu falar seja o teu falar. Não é o que Jesus diz? O Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Se Jesus te ama,
por que Ele te ama? Porque você é especial para Ele? Por que Ele te amou de tal forma que deu o melhor do céu? O Senhor está contando comigo e com você. O Senhor está esperando que eu e você mudemos um pouco de atitude e olhemos mais para as coisas do céu do que da terra. Olhamos mais para Ele do que para nós mesmos. Inconscientemente, queridos, isso é algo muito sério. Inconscientemente, nós estamos nos tornando o centro da nossa vida. Se você não se revolta com isso, se você não se revolta porque você não consegue orar o tanto que você precisava, se você não se revolta com o tanto que você precisava de ler a Bíblia, mas não lê, se você não está se revoltando com isso, e está se preocupando mais com as suas coisas, com o zelo do seu dia a dia, tome cuidado. Tome cuidado, porque naquele dia, eu e você podemos não entrar na eternidade com Cristo. Não é isso? O pastor Cláudio Duarte, ele tem um rios dele muito legal, que ele diz que chega no céu e olha e fala, 3 coisas ele diz que vão ficar surpresos. A primeira é, conseguir chegar. A segunda é, fulano está aqui? E a terceira é, cadê os fulano que lá embaixo era top de linha, fogo, rodava no manto, mas não estão aqui. Então, queridos, nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer o que eu estou oferecendo para Cristo todos os dias. O que você está oferecendo para o Senhor todos os dias? Você está oferecendo um tempo com Deus? Você está oferecendo um tempo de oração pelos outros? O que você tem oferecido? Eu digo a vocês, eu creio em Deus, eu creio. E é o Senhor que me faz crer nisso. Não é homem, mas é o Senhor que me faz crer isso. Que nós iremos fluir em almas para Jesus. Nós iremos fluir. Mas existe correntes, existe cadeias que nos prendem, que não nos deixam avançar. E aí, não é só com o pastor. É de que maneira você está enfrentando isso. De que maneira você está olhando para você e dizendo, Senhor, eu quero me oferecer a Ti nesse dia. Eu digo isso, amados, porque nós temos orado. Quinta-feira nós estivemos aqui orando na igreja, eu, Gabriel, a Tânia e o Joshua. E foi um período muito bom de oração. Mas como eu queria que tivesse mais pessoas. Como eu queria. Mas eu disse para a Tânia, eu falei assim, vai encher de gente, não foi? Vai encher de gente. Se tiver só eu, vem. Se tiver eu e ela e outro, vem também. Porque é Deus quem faz a obra. Enquanto se eu estiver confiando em mim, no homem, não vai acontecer nada. Mas se eu confiar no Senhor, vai acontecer. E a minha fé está nele. Que vai acontecer. É Deus quem trabalha no coração do homem. É Deus. Amados, eu tenho ministrado no coração de uma pessoa já há 6 anos. E eu sei que é Deus que está trabalhando lá. E alguns já falaram assim, nossa, é tempo demais. Mas eu não posso desistir. Você não pode desistir. Às vezes cansa, mas você não pode parar. Porque foi o Senhor que nos chamou. Foi Ele que nos colocou na família dEle. Ele que deu o melhor lá do céu para vir morrer por mim e por você. E nós sermos chamados de filhos de Deus. Filhos da luz. O que você tem oferecido a Jesus? Reflita nessa noite. Deus deu o melhor por você. Você tem dado o melhor para Jesus?
Coloque isso diante de você. Faça uma lista. O que eu tenho oferecido para o Senhor? Olhe para as coisas do céu. E diga isso, ou faça você na sua casa. O que eu tenho oferecido a Deus? O meu tempo? As minhas orações? Queridos, é muito sério. Quando nós recebemos essa tão grande salvação, queremos morar na eternidade com Deus, mas não temos intimidade com Ele na terra. Como eu quero estar com alguém todo o restante da minha vida, se eu nem me preocupo em saber o que Ele quer de mim agora? Não é verdade? Se eu perguntar também aqui, e nós temos visto isso muito nessas enquetes, nesses vídeos da internet, você levaria alguém para a tua casa desconhecido para morar na tua casa? Você não vai levar, porque é um desconhecido, você não conhece. Jesus se revelou a mim e a você. Está disponível para nós o conhecê-lo. Conheça o Senhor, ame ao Senhor, mude a sua vida. Não se preocupe, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando da tua casa, Ele está cuidando dos seus negócios. Porque Ele quer que você seja mais cheio dEle do que das coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra vão passar, mas o Senhor é eterno. E eu e você estaremos com Ele. Jesus está nos chamando para verdadeiramente nos oferecer a Ele. Eu queria te convidar a ficar de pé. E eu quero orar. E eu quero que você ore ao Senhor. Como é que está a tua entrega a Deus? O que você tem oferecido ao Senhor? O que você tem entregue ao altar do Senhor todos os dias? Este altar que nós precisamos levantar todos os dias e declarar que Ele ainda é o Senhor da nossa vida, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Paizinho. O que você tem colocado nesse altar? O que você tem abrido mão para que o Senhor trabalhe mais na tua vida, na tua casa? Eu quero orar ao Senhor nessa noite. Paizinho amado, querido, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Ah, Deus, obrigado por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa semana. Nós precisamos nos entregar mais e mais a Ti, Senhor. Arranca, Senhor, de nós aquilo que não Te agrada, aquilo, Deus, que vai nos destruir. Mas que nós estejamos, Senhor, ligados em Tua presença. Que nós estejamos, Senhor, dia após dia, apaixonados por Ti. Que nós estejamos, Senhor, dia após dia, buscando a Tua face, Senhor, buscando a Tua presença, sendo cheios de Ti, Senhor, para que este mundo veja a Tua glória em nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, Senhor, é noite de memorial, de lembrar que o Senhor se entregou por nós naquela cruz. Que o Senhor deu o grito, está consumado, eu paguei o preço. E todo aquele que o recebe tem o direito de voltar para casa e ser chamado filho de Deus. E nós queremos, Senhor, ver o céu cheio de almas. Assim como João teve a visão do Apocalipse. Queremos fazer parte, Senhor, dessa grande colheita. Por isso nos alinha, Senhor. Nos alinha, Senhor, em Tua presença. Mexe, Senhor, na nossa estrutura. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus.
porque nós queremos dia após dia, Senhor, fazer a tua vontade. O nosso coração, Senhor, a tua palavra diz que ele é enganoso, mas o Senhor é Deus verdadeiro. E nós queremos, Senhor, meditar na tua palavra, viver a tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro por cada vida aqui nessa noite, Senhor. Pela minha vida, Senhor. Por aqueles que estão nos assistindo, Senhor. O Senhor morreu por cada um deles. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Quero declarar a tua salvação sobre toda essa cidade, sobre toda essa nação. Em o nome de Jesus Cristo. É a minha oração nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.